Olá a todos, eu sou o Luiz Felipe Guedes, CEO do Vaquinha e host do podcast Bora Falar de Impacto, onde a gente bate um papo descontraído com pessoas que causam impacto positivo e onde a gente explora os porquês e como as pessoas fazem o que fazem, porque no fim das contas são os exemplos que movem o mundo. Hoje eu tenho ao meu lado aqui como co-host do podcast a Gabriela Veiga. A Gabi é nossa analista de marketing e geralmente está por trás da organização do podcast e hoje vem para frente do microfone. Gabi, obrigado por ter vindo. Isso aí, obrigada pessoal. E a nossa convidada de hoje é a Catrine Scomparin, cofundadora e CMO da Na Porta. É um prazer te receber, Catrine. Bem-vinda ao nosso podcast. Muito bem-vinda. Prazer é meu, pessoal. Obrigada pela oportunidade de estar aqui falando com vocês um pouquinho sobre a nossa startup e nossa trajetória. Muito legal. Catrine, eu nem vou explicar para o pessoal o que faz Na Porta. Eu queria que tu já comentasse conosco o que é a Na Porta e que problema a Na Porta resolve. Bom, a Na Porta ela surgiu de uma dor que eu falo que é a dor do acesso, da acessibilidade. Que hoje existe uma lacuna, principalmente no nosso país, quando a gente olha para o asfalto e para as comunidades. Existe uma lacuna social que isso é totalmente voltado à acessibilidade como um todo. Então a Na Porta ela foi fundada para entregar. A gente fala que a gente é logística, mas na verdade até o que o slogan mesmo fala. A gente entrega de tudo para todos. Isso envolve pertencimento, dignidade e conveniência para as pessoas da comunidade. Então, quando a gente fala da Na Porta, é muito mais do que a logística de acesso a bens de serviço. É, de fato, trazer acessibilidade como um todo. Então, a gente surgiu para ser lançador do acesso nas periferias, nas comunidades, mas a gente quer ir muito além, né? Porque quando a gente fala de acesso para áreas rurais, ainda em desenvolvimento, áreas mais distantes. Então, a gente começou com foco na periferia, mas isso amplia para todos os segmentos que têm dificuldade do acesso de produtos e bens de consumo pelo e-commerce. E como é que vocês resolvem isso hoje? Hoje a gente resolve através da logística, que é a Última Milha. A gente começou, na verdade, em 2021 com a Última Milha, né, fazendo essa solução de como se fosse uma extensão do varejista. Então eu tenho meu cliente embarcador e eu me conecto à malha dele fazendo a Última Milha, a última ponta da entrega. A gente tem nossos hubs que ficam próximos às comunidades, são hubs de processamento de mercadoria, onde a gente recebe essa carga e aí ela é processada, roteirizada, a gente tem entregadores da própria comunidade que fazem isso. Mas isso foi em 2021 para 2022, a gente já evoluiu na solução e hoje a Na Porta ela se posiciona como um LaaS, que é um Logistics as a Service, funcionando com tanto a Última Milha, mas também coletando no meu parceiro, fazendo operação interestado. Então a gente já faz operação São Paulo e Rio de Janeiro, com alguns clientes. A gente tem ponto de retirada porque a gente viu que dá para fazer mais e que a comunidade precisa mais do que só a última milha da entrega, né? Isso é só um início de uma atração de startup, mas a gente vê que tem muito mais coisa e solução que a gente consegue trazer para a comunidade. Legal. E qual era o problema antes? O pessoal não recebia essas encomendas? Qual era o problema que vocês identificaram que disseram assim, puxa, isso aqui vale a pena resolver, isso aqui vai fazer diferença na vida das pessoas? Legal, acho que começando com alguns dados, até hoje quando a gente fala de comunidade, a gente está falando aí de... Muitos falam que é um nicho de mercado, mas a gente vem desmistificar isso quando a gente faz algumas análises, que movimenta 180 bilhões de reais por ano. Então não é um nicho. E para trazer parâmetro, é como se eu pegasse todas as favelas do Brasil e transformasse ela no estado, ela seria o quarto maior do nosso país. Então ela não é um nicho de mercado. Só que quando eu olho isso, mesmo com toda essa potência de consumo, 36 milhões de pessoas não têm acesso a bens de consumo porque não tem um CEP, não tem uma localidade no mapa. Essa era a principal dificuldade que as empresas tinham de entregar lá. Exatamente, é exatamente um dos principais fatores. Eles não estão no mapa do e-commerce, eu não consigo localizar ele. Então ele não tem acesso. E o que o morador da comunidade faz? Ele vai, coloca ou no CEP de um amigo, ou ele vai retirar numa agência e aí a transportadora diz que entregou, mas na verdade redespachou numa agência, porque aí o morador tem que ir até essa agência, passar por fila. Isso quando ele recebe, tá? Porque muitas vezes é assim, não atendemos a sua área, você não vai receber. E se tem algum tipo de atendimento, mesmo despachando, são fretes extremamente caros, para ter essa desistência mesmo, quando não prazos abusivos, assim, de semanas, de meses até. Tem casos de 20 dias para receber uma mercadoria. Então é uma realidade que 20% da população hoje já tem de restrição de acesso. E trazendo até mais um dado importante, quando a gente olha para o que isso impacta no consumo, 70% das pessoas de periferia já falam que deixam de comprar porque não recebem. Então
Isso, até olhando para a empresa, por mais que a gente está falando de impacto, a gente também não pode deixar de falar de monetização. A empresa está perdendo dinheiro também. É um público que ela não consegue atender, claro. Não conseguia atender. Exato, não conseguia atender, exatamente. Legal. E qual foi o primeiro passo da Na Porta? Assim, como é que vocês resolveram o problema? Conta um pouquinho como é que é a estrutura, como é que é o processo, né, até a mercadoria, até a empresa conseguir entregar alguma coisa, alguém fazer uma compra lá dentro e vocês conseguirem resolver essa última milha ali para entregar na casa da pessoa que mora lá na comunidade. Legal. A gente começou... A Na Porta, ela foi fundada em São Paulo, mas ela aconteceu no Rio de Janeiro. A gente começou na Cidade de Deus, que era uma comunidade que a gente já tinha uma abertura, uma estrutura na adjacência da Cidade de Deus. A Cidade de Deus estava aqui, a gente tinha uma estrutura lá de uma moradora da comunidade. Então esse é um outro pilar que a gente tem, inclusive, que a gente fala que é o pilar econômico. A gente não cria uma base do zero, a gente empodera que já tem um espaço ocioso no local. Legal. Então já tinha uma estrutura lá e era na adjacência onde o embarcador tinha um acesso. Então a gente cria esses micro-hubs, esses hubs de processamento que ficam a gente fala que não é nem dentro da comunidade, porque senão eu não tenho como transportador acessar, mas nem fora senão vira um distribuidor padrão. Então eu tô na adjacência, que é realmente grudada à comunidade. E aí a gente tem toda essa mobilização de empregar moradores locais, que são os nossos líderes de processamento das bases, e os entregadores, que são entregadores da própria comunidade. Então, para solucionar a dor inicial, como é que eu entro na comunidade? Bom, primeiro, tendo uma base próxima. Segundo, empoderando um morador local, que vai atuar naquele contexto. Terceiro, tem os entregadores da própria comunidade, que aí eles vão saber cada beco, cada viela, cada rua, como que funciona. Tá? Então, para o inicial da última milha, depois eu contar um pouco mais o que a gente vem evoluindo, mas para o início, para sanar essa dor, foi tendo estruturas locais. Essa foi a primeira, né? A gente já, ao longo do tempo, foi evoluindo em outras estruturas, em outras comunidades. E como é que vocês identificaram, assim, né, essa dor? Porque acho que é um problema que para muitas pessoas não chega nem no imaginário, assim, né, de que isso é a realidade, né, de muitos brasileiros. Exato. Um dos nossos fundadores veio da realidade da periferia. Né? Então ele já tinha essa coisa da circunstância, né? De viver isso no dia a dia e sentir essa dor na pele mesmo. E um dos nossos cofundadores trabalhava em regiões periféricas. Então, sabe, foi a dor com a técnica e fazer o negócio acontecer. Então acho que foi um juntando com o outro e eu e o Rô, que também é de finanças, embarcamos nessa trajetória para fazer a Na Porta acontecer. Então, especificamente foi a dor da realidade que eles viveram, sabe? Sim, eu acho que faz muita diferença, né? Quando alguém já está sentindo a dor ali, identificar o problema, porque realmente é o que a Gabi falou. Não parece algo, não é algo que a gente sabe que acontece, né? Porque fica fora da nossa bolha. Exatamente. Né? Esse tipo de coisa. A gente faz a encomenda chega na nossa casa. Né? Aqui a gente está falando de pessoas que talvez não pudessem nem fazer a encomenda lá, né? Exato. E quando a gente pergunta para as pessoas, como é que você acha que a comunidade recebe? Normal, né? Não recebe. Ela tem que tirar no correio. E isso a gente está falando de produto, mas se a gente extrapolar para serviços vitais como até conta, cartão de crédito, isso daí é a mesma coisa. A gente está falando de serviços logísticos. Então, amplia ainda mais. E quem são os impactados, assim? A gente sabe que não é só a pessoa que recebe lá na ponta, né, Catarina, que está sendo impactado pela Na Porta. Tem também os entregadores, que são sempre locais. Exatamente. Eles são os principais, talvez, beneficiados ali, fora a pessoa que recebe a encomenda, que agora tem a possibilidade de receber e tem o endereço. São eles os principais impactados, né? Exato. A gente fala que a gente tem 3 stakeholders nesse processo, assim. O primeiro é o líder de operação, que cuida da base. A gente também empodera da comunidade. Inclusive, a gente tem um caso bem legal que eu vou contar aqui, que é do Wallace. Ele era nosso líder, ele era nosso entregador da Na Porta. No início, quando a gente estava começando, ele era nosso entregador, ele estava sempre nessa de entregava performance. E aí o Léo, que era da nossa operação, ele é o nosso responsável por operação, né, diretor de operações. Numa conversa, assim, despretensiosa, ele perguntou, quem aqui faz faculdade? Aí ele levantou a mão e falou, tô fazendo um EAD em logística. E na época a gente não tinha vaga para líder, a gente tava na construção da Na Porta. E aí, acho que passou um tempo, assim, coisa de 3, 4 meses, abriu essa vaga de líder. A primeira coisa que ele falou, vou chamar o Wallace para conversar. E aí ele falou, o que você acha de você começar como líder de operações? E a primeira pergunta que ele fez foi, você vai me dar feedback constante? Eu fiquei desacreditada, eu falei, gente, olha que incrível você poder empoderar pessoas da comunidade que
estão enxergando além e que você consegue transformar a vida dessa pessoa que estava como entregador, achava que era só aquilo e pode se tornar mais. E hoje ele é nosso líder, é nosso caso de sucesso, um dos, que a gente tem outras pessoas também, mas o Wallace começou essa história com a gente. Ele é líder de uma das bases mais parrudas, que é da Cidade de Deus, que processa 1.000 mercadorias dia, sabe? E ele começou como um entregador. Então, acho que o primeiro beneficiado é o líder de operação. Depois a gente tem os entregadores de fato, porque além de eu beneficiar na questão dele trabalhar no raio dele, então isso reduz a questão de acidente, ele está trabalhando no raio de casa, tá trabalhando perto da casa dele, eu trago qualidade de vida para o entregador, ele está trabalhando com um propósito, ele trabalha, né, motivado por isso também. A gente tem a frente de benefícios para os nossos entregadores, então a gente fornece um pacote de benefícios. E quando a gente estava estruturando esse negócio do pacote, até na época eu pensei, vamos atrelar a sua performance? Não quero ser um transportador padrão, né? Vamos atrelar a trilha de carreira? Então, o entregador, ele tem também não só performance de resultado, de quanto ele entrega, mas também a comportamento, que é avaliado pelo líder. Então, também eu analiso, né, esse lado do entregador para ele trilhar a carreira dele. Então, também um beneficiado. Acho que esses dois, assim, fora o cliente, que é inerente ao processo, ele é beneficiado por tudo que eu já falei, o entregador e o líder, com certeza, são os outros dois principais beneficiados. E vocês, hoje, uma das soluções que vocês trouxeram para resolver essa problemática foi a questão do CEP digital, né? Podia explicar um pouquinho pra gente como é que isso funciona? Legal. Acho que até dando um passo atrás, a Anaporta ela foi acelerada, investida pelo Google. Isso que abriu muito a nossa cabeça para a solução do Plus Code, que é uma solução que o Google fornece. E a gente, em parceria com o Google, está desenvolvendo essa questão do mapeamento nas comunidades. Porque entra muito no que eu falei, né? Quando a gente fala de entregar de tudo para todos, eu tenho que dar um passo atrás e falar, antes de eu entregar produto, tem uma dor ainda maior, que é pertencimento, deles estarem no mapa do e-commerce, essa dor raiz, que é o que eu falei, né, de só 2% das comunidades estarem no mapa do e-commerce, a gente está falando de 70% que fica nessa demanda reprimida e desiste de comprar porque eles não estão no mapa. Então, como é que eu coloco eles no mapa? Né? E aí foi essa solução com o Google de trazer o CEP digital, e a Favela dos Sonhos foi nosso piloto, nosso laboratório lá em Ferraz de Vasconcelos, inclusive em conjunto lá com a sensibilização da Gerando Falcões. Eles ajudaram a sensibilizar a comunidade para a gente entrar com essa frente de mapeamento. E cara, foi um sucesso, a gente conseguiu em um mês mapear a comunidade inteira, foi a primeira comunidade 100% digitalizada. Então, se vocês forem lá, do Brasil, né? Então, se vocês forem lá na Favela dos Sonhos, vocês vão ver as plaquinhas nas casas. E já tem gente utilizando, porque dá uma utilização também para o CEP, né? Então, ele já pede um gás, já pediram vale gás lá. Então, isso já é uma transformação gigantesca. E aí, agora, a nossa ideia é expandir. A gente já foi para São Bernardo também, no Vale Moraes, na Favela Vale Moraes. Então, tem algumas outras comunidades que a gente já está planejando. Acho que o caminho é continuar expandindo essa solução. Ele é mais do que um CEP virtual, né? A gente fala em CEP digital aqui, mas ele é um CEPzinho que fica lá a plaquinha na casa da pessoa, né? Exato, ele é uma placa, ele transforma, o CEP ele vira um código, né? Que é o CEP dele, ele se transforma numa placa para de fato mostrar ali, aqui é o seu endereço, esse aqui é o endereço da sua casa, e você pode usar isso aqui para ser localizado agora. E com essa experiência que vocês tiveram nessa primeira, assim, comunidade, como é que foi, assim, eu senti o impacto nas pessoas, né? Porque às vezes a gente fala muito de números e a gente se afasta um pouco da realidade, né? Como é que foi esse processo até de sensibilização das pessoas, né? Para permitir, para cooperar, né? Com a operação de vocês ali. Legal. Não, é exatamente isso. Uma das coisas que a gente... Bom, somos empreendedores, mão na massa, não tem coisa, né? Eu falo que é sair do ar-condicionado, sai um pouquinho do ar-condicionado, vai pro campo. E o Sanderson a gente fica dividido, né? Eu e o Léo, a gente fica no Rio, e o Sanderson e o meu avô fica em São Paulo. O Sanderson tava lá na época, ele foi lá fazer todo o mapeamento, acompanhar de fato o mapeamento dos 300 endereços que estavam lá, ele foi junto, então ele tava lá no momento. Isso é muito agregador, porque até para você evoluir para uma próxima fase, um próximo mapeamento, você precisa ter esses insights, esses dados que você só vai captar no campo. Então, acho que no início da sensibilização, entender quais são os principais receios daquela comunidade, porque eu tô entrando lá naquela comunidade pedindo informação para falar de um CEP. Então, eu preciso ter um pré-trabalho antes, né? Entrar assim, né? Então, a gente aprendeu muito nesse projeto sobre isso. Aí, depois tem uma segunda fase, que é, beleza, vou implementar, mas eu preciso dar uso para isso. Não é só colocar uma placa. Eu preciso falar, tá, agora você vai usar isso aqui.
como é que você usa. Então a gente precisa estar em constante reciclagem e sensibilização. É um ciclo, e ele é um ciclo mais espaçado para justamente isso virar uma coisa estruturante, não ficar uma coisa que, eu botei um CEP, beleza. Mas eu continuo tendo problema, porque eles não sabem dar uso para aquilo. Então, não, preciso garantir a utilização dele. Sim, então, que mais do que o público externo saber que existe aquilo ali, é a pessoa mesmo saber que a partir de agora ela é endereçável, né? Ela consegue usar aquilo lá. Ela está sendo beneficiada disso, não é só um adereço da casa dela. Ela tem uma placa com o endereço que ela pode utilizar. E aí a gente fala de serviços vitais, ambulância, conta de banco, é fazer cadastro para site, é se cadastrar em vaga de emprego, é receber cartão de crédito. Então, o céu é o limite quando a gente fala do CEP, né? Uhum. E quais foram as dificuldades, assim, os maiores desafios que vocês encontraram nesse caminho? Assim, isso aqui, que, sei lá, no papel não parecia um obstáculo, né? Mas às vezes a gente vai pro campo e pra prática, as coisas são um pouco diferentes, né? Olha, eu acho que tem 2 grandes desafios que eu colocaria assim. Aí eu vou falar como na porta, não só a solução do CEP, tá? Que eu acho que isso é tudo meio que em conjunto. A gente vive num país muito desigual. E quando a gente fala de educação de base, falta muito. E a Anaporta muitas vezes se vê nesse mundo paralelo de a gente ser uma empresa, mas eu também tenho que abraçar e dar educação. Eu também tenho que ajudar a ser um apoio psicológico. Porque essas pessoas não têm. Porque eles estão de comunidade, têm uma educação muito ainda superficial do que ele precisa ter para construir uma trilha de carreira. Então, eu tô falando de trilha, mas de educação de base. E aí a gente já começa a bater na porta de institutos para poder falar de educação, para falar como é que a gente pode desenvolver um curso. Inclusive, a Anaporta está sendo a primeira empresa a desenvolver um curso de ponta a ponta para entregador, com certificação, chancelado, porque a gente falou, cara, não adianta. Eu falo que existem tem diferença. O que bota a bag e vai entregar, que é eu estou entregador e eu sou entregador. Né? O estou entregador aumentou muito, inclusive, na pandemia. Por necessidade mesmo. Por necessidade, você bota uma bag e vai entregar. O sou entregador é aquele cara que está há 20 anos na função. E eu preciso também trabalhar nos dois, óbvio, mas no estou, eu preciso que ele entenda que existe uma responsabilidade naquele trabalho. E é um trabalho, e ele é digno, e a gente tem que entregar isso de ponta a ponta. É desde a educação até a nossa operação. Nossa operação tem um espaço dedicado para o entregador sentar e esperar. Aí você fala, nossa, mas isso é tão básico. Mas não tem. O entregador fica esperando do lado de fora. Ele não tem nem lugar pra sentar. Lá ele tem bebedouro, tem torre de carregador. Ele pode ficar lá sentado esperando. Lugar fechado, tranquilo, deixar a moto lá do lado. E a dignidade desde aí. Aí depois eu começo a falar. Então agora vamos trazer uma educação pra você entender como que você usa um aplicativo. Como que você se comporta numa relação de conflito com um cliente. Porque acontece, a gente tem visto muito em notícia. Como é que você lida com essa situação? Você está transportando uma carga. Como é que você segura essa carga? Né? Como é que é a segurança do trajeto dela? Como é a sua segurança no trajeto? A gente tem que falar sobre isso. A gente tem que ser corresponsável, né? Então, acho que não pode se isentar da responsabilidade de que o entregador tem que se resolver com isso e faz. Não dá, a gente precisa ser responsável. Se a gente está se propondo a gerar impacto, eu preciso traçar isso na carreira. Então, tem toda uma jornada do entregador que a gente precisa fazer para isso acontecer. E como é que está sendo para eles, assim, entrar nesse mundo e receber toda essa educação, essa informação, né, que eles não tinham acesso antes, né? Talvez não por necessidade também, porque não fazia parte do mundo deles, mas agora eles estão ali vivendo essa vida de entregador, vivendo essa vida de, bom, beleza, vou resolver isso aqui para a comunidade. Como é que está sendo o feedback deles em relação a isso para vocês? É muito legal, porque assim, a gente vai criando embaixadores da nossa marca organicamente, né? O entregador ele vai vendo esse valor e a gente tá lá, como eu falei, empreendedor. Você tem que estar no campo. Né? Eu me mudei, eu saí de São Paulo, fui pro Rio para justamente ficar próximo à operação. Eu e o Leonardo, que tá na operação e com marketing. E a gente vai observando algumas posturas, até comentários. O entregador fala, cara, aqui é muito diferente, né? Não, eu fiquei aqui porque aqui é diferente. Aqui a galera me dá até oi quando me recebe. Tipo assim, básico. E pra gente é básico, mas pra eles não, porque viveram numa realidade diferente. E aí muitos agora, quando a gente fala do curso, já tem um caso até de um entregador nosso, que é o Lucas, ele fala, eu quero fazer curso de tecnologia, eu quero entrar pra tecnologia. E ver como que eu galgo esse caminho lá na porta. Bora! Você viu o Wallace, que eu falei, né, que eu comentei com vocês, o Wallace tá ali, ele é um exemplo. Você pode ser mais um outro Wallace, você deve ter uma trilha de carreira. Você pode sentir que você consegue mais coisas. Então acho que a resposta é muito positiva. A maioria das vezes é muito positiva. A gente sabe que é uma jornada. E até a jornada por empreendedor ela é dura, porque às vezes você fica triste, que você fala, cara, beleza, tenho 100 entregadores, não consegui impactar os 100. Mas eu escutei isso uma vez, você não precisa impactar os 100, você precisa impactar 20, que eles vão impactar outros.
E isso vai Sim. virando um efeito cadeia positivo. Então, isso já me deixa mais até em paz na hora que a gente vai falar com o entregador, sabe? Então, E quantos entregadores hoje tem na porta? ativos na nossa base a gente está em torno de 50, a gente tem 100 cadastrados, mas ativos a gente está em torno de 50. Boa. E de números, assim, cara, tu falou ali que são 1.000 entregas por Na Black mês. Friday a gente estava processando 1.000 entregas por dia. dia. É. Acho bastante. Hoje a gente já está falando assim, por alto, um pouco dos números desse ano. A gente já bateu acumulada aí mais de 80, quase 90 mil entregas. A gente até fez uma proporção para tentar ver impacto de cliente. Isso dá em torno de 50, 60 mil clientes impactados. E essas, quando a gente está falando, são entregas ativas mesmo, que o entregador vai lá entregar. Fora os outros serviços que vocês estão fazendo. Exato. Então, entregas, a gente está falando em torno de 90 mil entregas. Qual foi a pergunta? Não, era de números mesmo, assim, legal. pra ter uma medida de impacto, assim, né? Porque a gente fala que acho que tem todo o impacto social disso, que é, puxa, uma empresa usando a mão de obra do pessoal lá dentro da comunidade, fazendo um serviço dentro da comunidade, propiciando que a comunidade receba coisas, mas metrificar isso em números também deve ser importante. Vocês devem tangibilizar isso aqui de alguma forma, até em KPIs e tal, que vocês usam, porque vocês têm muito essa pegada de startup e estão trabalhando num mundo que talvez não esteja acostumado a esse tipo de métrica, né? Como é que está sendo linkar isso e quais são os números da Na Porta hoje? A gente linka os números a pilares de impacto. Então, a gente tem 3 pilares de impacto. O pilar econômico, aliás, vou falar primeiro do social. O social, que hoje a gente tem 4 líderes em desenvolvimento, a gente já empregou mais de 100 pessoas, falando até empregabilidade é de gerar renda, né, para desde entregadores a líderes. A gente já está com potencial de mais 40 novos empregos para esse semestre, então tem uma projeção de crescimento positiva. Quando a gente fala de impacto econômico, as nossas bases de operação, como eu falei, elas são bases próprias, né? Então eu não preciso colocar uma estrutura de outro lugar ou criar do zero. Eu alugo um espaço de alguém. Então eu tenho 6 pontos nesse mesmo formato, então é renda incremental que vai para essa comunidade. A gente já injetou mais de 270 mil reais em pagamentos de agência e entregador. Inclusive esse número já até aumentou com o último fechamento, foi para 300. A gente já injetou em 500 mil reais, quase R$1 milhão aí, só de investimento para estrutura, colocar ela nos padrões de conformidade logística, estrutura de bike, de capacete, de bag. Então isso tudo também entra para impacto econômico. E o impacto ambiental. Hoje a gente tem aí bike elétrica. A nossa operação de São Paulo, ela é uma operação com modal limpa de entrega. Então a gente tem desde bike a bike elétrica também. E a gente já está começando conversas de pegada de carbono, que é uma coisa que volta para o pilar econômico. Porque se eu trago impacto de pegada de carbono, isso pode virar crédito para o entregador quando ele está dirigindo a bike dele, né? Então isso é uma outra forma de pilar econômico. Então acho que esses são alguns números. E aí, falando até de expansão, a Na Porta está com essas 6 operações, a gente consegue entrar em 53 localidades. Legal. Rio, São Paulo, a gente já está presente. A maior parte está no Rio. Então, acho que 40, se não me falha a memória, 47 estão no Rio. E o restante está em São Paulo, das localidades. Então, a gente começou bem no Rio, porque a gente sabe que lá a dor é um pouco maior e tem mais, né, mais densas, as comunidades são mais densas. Então, a gente foi mais com tudo para lá e depois para São Paulo. E não existe a necessidade de botar um CD, então, dentro de cada comunidade. Acaba com que alguns CDs acabam atendendo mais de uma comunidade. E isso foi uma coisa que a gente aprendeu muito no ano passado. Cara, não precisa ter um monte de operação. Até em termos de escala, nós somos uma startup de impacto, mas somos uma startup, preciso escalar. Então, quando eu vou olhar para a escala, eu preciso entender quais são as formas de eu conseguir administrar a realidade que eu tenho e achar formas de escalar de maneira mais rápida. E aí, o que a gente viu? Principalmente no Rio, que tem a maior densidade. Uma base atende várias comunidades. Então, a gente pode ter uma base que atende essa região. Eu posso ter bases maiores que alimentam essas microbases. Então, aí que começa a inteligência da logística por trás. Então, isso é uma coisa que a gente já vem fazendo também. Legal. E ali, o relacionamento com, enfim, os marketplaces, né? Ou as lojas, né? Como é que foi, assim, com esse outro lado, né? Pra, enfim, entender como o negócio funciona, né? E passar a cooperar ali com vocês, né? Nessa logística. Ótima pergunta. Inclusive, eu até ia comentar das dores, né? Eu falei, acabei falando só do lado da parte de educação e tal. Essa é uma das dores que a gente teve no início do processo. Porque para você ter esse convencimento inicial, não é fácil. É uma jornada. Eu preciso começar a mostrar impacto atrelado à performance, porque eu estou falando com grandes empresas. As empresas olham performance, elas olham impacto, mas eu preciso entregar performance ao mesmo tempo. Então, no início, era muito aquela coisa de convencimento. De falar, olha, você sabia que existe essa dor? E essa dor, ela é latente. Você perde dinheiro com isso. E elas sabiam? As empresas sabiam disso? Mas não. tinha ideia.
Porque não, a cadeia logística ela é complexa, né? Ela não é, é aqui, ela tem uma jornada, então desde o first mile, que é do armazém, o mid mile, que é quando você coleta, e o last mile, tem intermediadores diversos. Então, quando você vai falar com um grande empresa, ele fala, mas eu entrego. Não, você redespacha, você coloca no Correios, você não entrega para o destino final. E ela não consegue ver isso, porque ela tem um distribuidor atrás. Então, ela não consegue ver esse número. Então, até eu começar a desconstruir o poder, não é só de entregar, mas a perda que ela tem na cadeia é uma desconstrução. Então, a gente já tem case, por exemplo, com a da C&A, que é um cliente nosso que a gente pode até falar, que é um cliente que a gente adora, e vem trabalhando com eles, que hoje a gente já é um dos principais operadores logísticos deles no Rio. Por justamente fazer esse trabalho de consistência e mostrando, olha como você está impactando, olha quantas pessoas você já trouxe. E a gente também opera no entorno, né? Porque o entorno, ele além de aumentar o meu ticket médio, é bom pro entregador ganhar mais, ele também sofre com a restrição da entrega porque ele tá próximo. Então muitas vezes ele também não recebe. Sim. Ou não recebe com a mesma qualidade. Porque é uma coisa também que a Ana Porta pensa. Quando a gente fala de entrega, não é, vou entregar. É entregar com performance. É entregar a mesma qualidade que eu entrego no asfalto, eu entrego na comunidade. Então eu tenho métricas, e aí você comentou também das métricas, Fê. Acho que a gente tem, uma das principais que a gente coloca é o SLA. Nosso SLA é de 98,8%, então a gente está na métrica de mercado, isso quando não é 99%. E aí eu falo mesmo com as dores de entregar em comunidade, que é quando chove alaga, a questão de acesso, que a gente sabe que não é simples. Sim. A gente tem a questão de que a comunidade não tem portaria, como é que você faz para entregar quando não tem portaria? E aí, você vai deixar onde? Então você tem que ter todo um atendimento e acompanhamento daquele cliente. E isso para insucesso é importante, a gente consegue metrificar. A gente teve 0% de sinistro. E uma das primeiras perguntas que o cliente começou a fazer na época com a gente, que foi também uma dor, né? Mas tá bom, eu entendi que tem uma demanda reprimida, mas não vai ter problema na hora, não vai ter roubo. Não, se eu tô fazendo algo com a comunidade, para a comunidade, ela mesma entende o valor aí, ela vai preservar aquele serviço, senão vai sumir dali o serviço novo. Perfeito. E aí o meu número ele se prova, eu tenho 0% de sinistro em quase 2 anos de operação. Muito legal. Então pronto, eu não preciso falar mais do que isso, entendeu? Então acho que tem essa questão também, Gabi. Acho que é legal, né, Gabi, que eles devem ter aprendido, você deve ter aprendido muito, né, com tudo que está acontecendo na operação agora, esses primeiros anos, né? E as empresas também devem estar aprendendo bastante, porque quando a gente olha essas empresas grandes, né, vamos lá, você tá Magazine Luiza, Mercado Livre e tal, a gente vê os furgões dos caras entregando em tudo que é lugar, parece que elas resolvem essa questão da logística, né? Mas não, né? Tem um baita de um mercado desatendido. Tem, com certeza. Logística já é complexa. A logística por si só já é complexa. Quando a gente olha a logística no Brasil, então, que a gente quando entra em regiões ribeirinhas, como é que você entra de balsa, né? Já é difícil. Então, logística em áreas restritas é mais complicado ainda. Então, é uma jornada. E a gente fica muito feliz quando a gente consegue provar o valor por trás disso e como você começa a trazer uma cidade conectada e tirar aquela lacuna que eu falei, né? Porque fica literalmente, são mundos paralelos. Tem lá a comunidade e tá o asfalto. Não, como é que eu conecto? E isso é bom porque toda cadeia vira uma cadeia positiva e se retroalimenta, né? Porque a economia gira lá dentro. E aí eu tô trazendo oportunidades, as pessoas vão começar a evoluir e a gente consegue trazer um mundo melhor para aquela comunidade. Então, tudo roda. E como é que tá o feedback das empresas daí? O que elas estão aprendendo também com a Ana Porta, né? Com a operação da Ana Porta? Porque imagino que essas empresas que não estavam olhando para esse mercado agora também estão, poxa, tem toda uma população desatendida que são agora potenciais consumidores, porque a gente na nossa bolha aqui a gente pede e recebe no dia seguinte, recebe em 1 hora, recebe um iFood aqui, né, em minutos. Então, o que as empresas estão dando de feedback para vocês assim? Como é que está sendo esse outro lado, né? Sim, acho que assim, primeiro ponto que eu acho importante quando a gente vai falar de como que está sendo esse relacionamento com as empresas, a gente no início até falou na reunião com eles, cara, a comunidade, e tem até um estudo, e como eu até olho pro marketing, acabo me aprofundando mais nisso, mostra que os moradores da comunidade, eles são fiéis às marcas. Quando eles acreditam que elas entregam valor e comunicam para eles, né? E não fala deles, mas fala para eles, então com eles, não só falar de favela. Quando eles fazem isso, eles veem valor, eles começam a consumir com uma forma mais fiel. E isso se prova nos números. A gente tem reuniões de performance com os clientes, que eu tenho um duplo chapéu, né? Eu falo, eu sou marketing, mas eu também sou um pouco de CX. Porque, né, empreendedor a gente faz de tudo um pouco, eu fico na parte de CX, então eu dialogo com as empresas e a gente faz os pós-mortems das nossas, da nossa operação, né? Depois que a gente tem um determinado tempo de maturidade,
Porque isso não vem de um mês para o outro. É uma construção. E o volume ele também é faseado. Então, no início com as empresas, a gente foi mostrando, olha, aumentou. Olha, agora a gente está começando a ter reuniões mais qualificadas com as empresas de pós-avaliação para falar, olha quanto a gente conseguiu impactar. Olha quantas pessoas a gente conseguiu trazer acesso. Olha quanto a sua marca foi impactada. Isso até, inclusive, deu uma ideia de negócio pra gente complementar, que é a ideia de mídia. Porque o meu entregador é uma mídia móvel. Então, a C&A não consegue falar com ele direto? Tá bom, então vamos trajar o meu entregador de C&A, ele vai conseguir se conectar com a marca? Vamos trajar o meu entregador de Riachuelo, de Marisa, de Magazine Luiza, todos os clientes estão com a gente? Então, o céu é o limite de conexão. E aí, os feedbacks estão sendo positivos, que agora eles estão conseguindo concluir o que isso está se transformando. Mas é uma jornada. Quando a gente fala de impacto, a escala, ela tem que vir, mas ela tem um tempo de maturidade um pouco maior. Então, faz parte. É muito legal olhar para esse tipo de projeto e ver que às vezes eles nascem para resolver um problema específico, né? Mas acaba também agregando em uma série de outros pontos, né? Toda a cadeia acaba trazendo impacto para lugares diferentes, para pessoas diferentes. Né? Exato, Gabi. É exatamente isso. Eu falo que é igual ano de cachorro, né? Ano de startup, assim, você faz um ano, parece 12, é um negócio assim, surreal. Mas a Na Porta, no início do ano passado, o ano inteiro do ano passado, eu falo que foi um capítulo, agora vamos pra outro. Porque a gente falava só de last mile. Vamos entregar a última milha, beleza. E a gente começou a falar, cara, mas eu consigo fazer o mídia, eu também consigo coletar? Tá bom. Aí a gente falou, agregou o mídia, tranquilo. Eu consigo fazer reversa, ninguém quer fazer reversa, quer coletar aquele produto que está com um problema. E isso pode até virar uma trilha para o entregador, porque a reversa ela é mais cara. Então por que eu não transformo uma trilha de carreira, um entregador da reversa? Então um cara que já está com uma responsabilidade maior. Então eu também consigo fazer reversa. O meu ponto também pode ser um ponto de retirada, que é o meu cliente que às vezes tem que trabalhar até mais tarde, não consegue receber em casa, não tem ninguém para receber, nem o vizinho pode receber, ele pode coletar no meu ponto. Então a gente começou a ver um pool de serviços. E é por isso que esse ano a gente fala, não é last mile, é um LAS, é um Logistics as a Service, é conectando todas as pontas do processo para entregar uma solução completa de logística. Depois que furou a bolha, vai se identificando outras necessidades da própria população que está ali, né? Exatamente. Com a solução de mídia não foi diferente. Com a solução de CEP, que foi um passo que a gente falou, isso aqui tem que ser em conjunto. Então toda operação que eu vou entrar, vou fazer um mapeamento agora. A gente já faz um mapeamento, já entra com a operação, e já pulveriza isso. Muito legal. Cá, como é que o pessoal acha Na Porta, acha a Catrine? Como é que eles ficam sabendo o que está acontecendo na Porta lá, quais são os próximos passos? Né? E por favor, se tiver quiser comentar alguma coisa que a gente não abordou aqui, fica à vontade. Bom, acho que foi bem amplo, foi bem legal o papo. E falando assim, da Na Porta, onde vocês podem encontrar, a gente está no LinkedIn, Na Porta Brasil, Na Porta Brasil também no Instagram, é Na Porta, tudo junto. A gente também tem o YouTube, tô lá, né? Comentando o nosso YouTube, então procurem a gente lá Na Porta Brasil também. E o meu LinkedIn pessoal é Catrine Scomparin, esse nome é difícil, vocês só vão achar eu lá. Catrine Scomparin, fundadora da Na Porta. É isso. Muito legal, Catrine. Obrigado pelo papo, né? A gente adorou conhecer o Na Porta, que quando a gente conheceu, a gente adorou a ideia, né? E poder falar e explicar isso um pouquinho mais para nossa audiência também é muito legal. Então, muito obrigado pelo papo, obrado pelo tempo aqui. Obrigada a vocês pela oportunidade, gente. Foi muito legal. Até a próxima. Obrigadão. Obrigada, gente. Antes que eu esqueça, já esqueci outras vezes, né? Por favor, fica aqui. Presente legal. Nosso aqui, as camisetas, o moletom do Vaquinha. E esse aqui foi o super sinergia com a Na Porta. Laranja com verde. Obrigada, gente. Muito legal. Obrigada. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu, gente. Valeu.